Muito bom dia. E não pode girar o telefone quando estiver transmitindo ao vivo. E aí, pessoal, alguém online? Tem bastante aí que eu dei uma olhada. Estamos aqui em Cidreira. Já choveu. Tá chovendo, de vez em quando cai um caldo. Esfriou bastante hoje, né? Em vista de ontem. E hoje é terça-feira. Participei de um culto abençoado ontem à noite, aqui na periferia de Cidreira. Fui ali na congregação dos irmãos da Assembleia de Deus visitar o pastor Eloy, mas o pastor Eloy estava adoentado, não estava. Aí o genro dele, o Mauro, que trouxe a palavra, também a esposa do Mauro, a Franciele, uma bênção, deu testemunho que passou por um centro de recuperação. Ele era cristão desde os 14 anos, mas acabou se desviando, né? Que nem muitos que nascem na igreja, mas quando não tem uma experiência com Jesus e ainda tem aquele desejo de experimentar as coisas do mundo, né? Infelizmente acaba experimentando, e muitos também não conseguem voltar. Mas pela graça de Deus o Mauro voltou, né? Se acertou com o Senhor, entrou na missão, entrou no propósito que Deus tinha para ele, porque sempre o Senhor tem um propósito, né? Nós fomos criados para um propósito, e o propósito que Deus nos criou foi e sempre será para nós manifestarmos a imagem e a semelhança de quem Deus é. A imagem e a semelhança que eu entendo ali no livro de Gênesis, onde o Senhor diz: façamos o homem. Aqui diz: a terra produz a relva, houve tarde e manhã o terceiro dia, haja luzeiros no firmamento dos céus. Deus fez os dois grandes luzeiros, né? O maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E também fez as estrelas, colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra e para governar o dia e a noite. E viu Deus que isso era bom. Também no 20:20 Deus disse: povoe, tudo pelo poder da palavra de Deus, povoeis as águas de enxames de seres viventes, os peixes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou os grandes animais marinhos, as baleias, tubarões e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei as águas do mar. E houve tarde e manhã no quinto dia. Também disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. 26, agora aqui a coroa, a coroa de toda a criação de Deus. No verso 26 de Gênesis, tem uma palavra aqui maravilhosa, onde Deus Pai diz: façamos no plural. Então, segundo essa palavra, tinha mais gente com Deus ali. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, os três, criando junto, concomitantemente. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. A Vera, minha amigona, minha companheira, está no QAP, vou assinar para ela. Deus te abençoe, Verinha. A linda Verinha. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E agora uma palavra-chave aqui, amados. Enchei a terra e sujeitai-a. Então Deus criou todo esse planeta para você, para mim, sujeitar esse planeta debaixo da nossa autoridade. Muitos fazem, a igreja não deve se envolver com política. Isso é mentira do diabo, que o diabo botou essa mentira na mente dos cristãos. Uma por causa do trauma da Igreja Católica, da Inquisição, quando o meio-dia da Igreja Católica, no seu auge, no seu apogeu da Idade Média, Satanás usou esse ministério para trazer a meia-noite para a humanidade. A história é fato que a Igreja Católica ela perseguiu e houve a Inquisição, tipo o movimento islâmico de hoje. Todo e qualquer que se opunha aos dogmas, às encíclicas do papado, eram mortos, eram assassinados e perseguidos naquelas cruzadas empreitadas por Espanha, Portugal e Inglaterra, que eram as três grandes potências da Idade Média. Mas Deus deu o governo para os seus, o homem santo, separado do pecado. Mas infelizmente, como Adão pecou e caiu, a humanidade caiu na prática do pecado, o Espírito Santo arrefece, porque como ele é santo, Deus não tem comunhão com o pecado, com o homem que pratica o pecado. Aí este homem ele fica sem o Espírito Santo e ele é habitado por espíritos imundos do outro exército, que é o exército de Lúcifer, o exército das trevas. E por isso o homem pratica o mal, porque em vez dele ser alimentado e resplandecer a imagem, o caráter de Deus, ele é alimentado e resplandece o caráter do inimigo, do opositor de Deus, que é Satanás. Ninguém vê, como ninguém vê a Deus, mas nós enxergamos os frutos que o mal produz no mundo, assim como nós também enxergamos os frutos que advêm de um homem ou de uma mulher que se converte, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o milagre do novo nascimento. Nós éramos pecadores e ainda às vezes damos uma derrapada, mas se nós focarmos em Jesus, orarmos e lermos a palavra de Deus, esta palavra ela é internalizada na nossa mente e, conforme lá em Romanos 12, que Paulo fala, o Espírito de Deus usando o apóstolo Paulo, ele nos ensina: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que renoveis o vosso entendimento. Então nós precisamos a cada dia estar renovando o nosso pensamento, dizendo não para esse mundo, dizendo não para os nossos próprios pensamentos, mas dizendo sim para os pensamentos de Deus que são manifestos nesta palavra aqui, a Bíblia Sagrada. Esta é a Bíblia, ela se auto-testifica, onde ela diz que ela foi
divinamente inspirada por Deus para edificar e ensinar o homem o caminho da luz, o caminho que conecta ele com o seu Criador, para ele entrar no propósito inicial de Deus que nos fez para nós exercermos a autoridade, toda a autoridade. A Bíblia diz que não existe nenhuma autoridade que não provenha de Deus. Mesmo sendo uma autoridade déspota, mesmo sendo um ditador, que nem tem em alguns países no mundo que a gente conhece, aqui na América Central também tem alguns países ali que são fervorosos praticantes de feitiçaria, o voodoo. Para quem não conhece, o voodoo é uma das piores práticas de feitiçaria que mexe com forças poderosas das trevas. Então, esse país, eu não vou dizer o nome, mas 98% da população é praticante dessa religião do voodoo, de feitiço, de necromancias pesadas, coisas pesadas. E como é que um país desse, um povo desse, vai ter um homem abençoado que nem tem o nosso Brasil aqui agora, tem um presidente cristão que professa? Não estou dizendo que ele é perfeito, perfeito foi só Jesus, mas pelo menos ele está no caminho, ele professa, e Jesus diz: aquele que não é contra é por mim, né? Quem comigo não ajunta está espalhando. Pelo menos ele professa agora uma fé do Evangelho. Ele diz que essa palavra aqui é a caixinha de ferramenta que aperfeiçoa o homem. E isso é uma verdade, é uma profunda verdade. Então, amados, Deus dá um governante e um presidente, um governador, um prefeito, um rei, segundo a natureza daquele povo. A mesma coisa é a nível individual. Se você faz uma aliança, que nem a música que ainda há pouco eu escutei do J Neto, Sonhos de Deus. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão do meu eu e não do meu eu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Linda letra do J Neto. Os sonhos de Deus. Fiz uma aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Viste esse meu coração do teu moriá, pode provar minha fidelidade a ti eu darei. Aleluia. Então nós começamos a cantar esta palavra, dizer sim para o que é mais importante, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Amado, todo ser humano que fizer isso, Deus, eu não conheço nenhum que fez essa aliança e volta para casa vazio. Não. É imediatamente, quando você determina, quando você usa o teu livre-arbítrio, Deus jamais vai interferir no teu livre-arbítrio. Existem dois caminhos, o largo e o espaçoso, e o caminho estreito, o caminho maravilhoso, o caminho que é impossível do homem caminhar através de uma religião. Mas se você fizer esta aliança de todo o coração
e escolher sonhar os sonhos de Deus, a Bíblia diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem coração algum sequer nunca imaginou, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que fizeram esta escolha, esta aliança maravilhosa com Ele, com Jesus, o Filho de Deus, nosso irmão maior, o nosso Senhor, que veio a esta terra para ser o nosso exemplo, para ser o nosso sumo sacerdote, para que a humanidade parasse de fazer sacrifícios de bois, de bodes, de ovelhas, de pombas. Não há necessidade mais de sacrifício de animais. O único sacrifício agora exigido para você é você entregar o teu coração ao Senhor, que nem disse J. Neto na música. Vista-se o meu coração do teu Moriá, da tua Shekinah, da tua graça, do teu poder. Amado, não perca tempo querendo viver na tua força, no teu entendimento, porque se o Senhor não edificar a tua vida, inútil será você levantar de madrugada e granjear penosamente o teu pão. Se você fizer esta aliança, a Bíblia diz que aos seus profetas, aos seus homens, as suas atalaias, as suas mulheres que Deus criou, que a mulher também é uma criação de Deus, que Deus criou para ser uma auxiliadora idônea do seu esposo. O Senhor diz, e o Senhor é fiel, que Ele dá aos seus até quando os seus estão dormindo, como Ele tem dado a mim agora. Eu não preciso mais empreender grandes esforços, né? É importante o trabalho, mas o trabalho no Senhor, ele é levíssimo, porque é o próprio Espírito que trabalha agora por mim. O meu corpo, eu penso e vem o pensamento, e imediatamente eu levo meus pensamentos ao Senhor, e oro. Esse pensamento é meu, do homem, é do inimigo, é teu, Senhor. Esse pensamento, ele vai te glorificar, o teu reino? Se sim, é de Deus. Mas se não for, uma resposta sim, esse pensamento não é de Deus. E quando eu escolho pensar os pensamentos de Deus que testificam na palavra de Deus, é os sonhos de Deus. E a responsabilidade da materialização desses sonhos é do Espírito, que diz: busca o meu reino em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as demais coisas o Senhor nos acrescentará, porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. E Ele quer dar. A Bíblia diz muito mais ainda: vós que sois homens maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o maior presente que você pode receber na tua vida. Que além da tua vida biológica que você já recebeu, você receberá a verdadeira vida, que é aquela vivida no Espírito Santo. O teu espírito receber a luz, o poder, a virtude do Espírito Santo.
e daí para frente você se tornar co-criador junto com o Espírito Santo. Você liberar palavras proféticas, palavras de vida, liberar a palavra de Deus que vai produzir vida abundante em outros seres humanos que precisam ouvir do Evangelho, amados. O Senhor quer te usar. Deus é Espírito e Ele sempre se manifestou, se manifesta e se manifestará através da sua coroa, da sua criação, que somos nós. E como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem vá? Né? E como saberão daqueles que nunca ouviram falar, que nem muitos índios aqui na nossa nação? Tem muitos povos aqui dentro do Brasil, povos na África, povos em outros lugares, que nunca ouviram falar de Jesus. E mesmo no Brasil, muitos ouviram, mas ainda ouviram Jesus histórico da religião. Precisa-se haver atalaias e profetas que vivem em espírito e em verdade para trazerem uma palavra mansa, pura, completamente revestida de misericórdia e manifestando os frutos do Espírito Santo, lá de Gálatas 5. Porque há muitos por aí que pregam, mas se nós nos detivermos, nós vamos ver que não estão produzindo os frutos e a sabedoria que vem do alto, que diz que a sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, primeiramente ela é mansa, pura, tratável, completamente revestida, cheia de misericórdia para com o teu próximo. Nós precisamos manifestar a imagem de Deus, conforme nós lemos aqui em Gênesis. A imagem de Deus nos criou. E se Deus que é misericordioso, nós também temos que refletir esta misericórdia para com os outros, amando, orando e intercedendo pelos perdidos, ok? O Senhor conta com você para expandir o seu reino e você será o primeiro a ser beneficiado com essa gloriosa presença do Espírito Santo habitando você, porque foi para isso que Deus te criou, para você ser a habitação de Deus no teu coração, ok? Um beijo no coração. Eu sou o missionário Gilmar, temos uma base missionária aqui em Cidreira, outra em Alvorada. Estamos também abrindo um trabalho ali no presídio de São Jerônimo. Estamos orando por todas as cidades do Brasil, por todos os estados do Brasil. Aonde você está, conecte-se comigo, conecte-se com a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual aqui na terra nós somos líder. WhatsApp área 51 980 11 0770. Conecte-se conosco. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Creia nisto. Ele é fiel. E se você também for fiel a Ele, você pode pedir o que quiser e Ele vô-lo te concederá, para que a tua alegria seja abundante. E a alegria do Senhor é a nossa força. Um beijo no coração, um grande bom dia. Deus abençoe a todos nós.